Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma produção do Sescom Estúdio Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco de nossa história de 75 anos, através de fortes lideranças. E para isso traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje estamos recebendo no nosso programa José Dini Filho, contador, advogado, empresário contábil, que presidiu o Sindicato dos Contabilistas de Sorocaba por 15 anos e fundou a Associação dos Contabilistas de Sorocaba e Região, além de participar ativamente de entidades de cunho social. Ele integrou a direção do Sescom desde 2001 até 2018 e principalmente com atuação nas regionais. Também integrou a diretoria da FENACOM durante o período de 2019 a 2021. José Dini, seja bem-vindo. Boa tarde, presidente Carlos. Na realidade, o prazer é meu e foi uma satisfação receber esse convite para participar dessa comemoração extraordinária, né? A gente tem muito orgulho do Sescom de ter participado dele. Bom, nós que agradecemos, Dini, é muito gratificante para nós receber um empresário assim, tão importante como você na cidade de Sorocaba, né, que presidiu os sindicatos contabilistas, fundou a associação. Mas eu queria saber um pouco da sua história, Dini. Fala um pouco aí como que você começou na contabilidade. Então, Carlos, é uma história comprida, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de datilografia. Naquele tempo era necessário, né? E fiz 2 testes, um no cartório e outro no escritório de contabilidade. Eu fui aprovado nos 2 e fiz entrevista nos 2, mas achei legal o escritório de contabilidade. Não gostei muito do cartório, né? E comecei a trabalhar no escritório de contabilidade com 15 anos, né? E naquele tempo podia trabalhar menor, né? Hoje não pode mais. E foi aí me interessei por fazer a contabilidade. Isso me levou a fazer a contabilidade, fiz o técnico de contabilidade, né? Me formei em 1970. Em 71, eu tinha 19 anos, eu montei um escritório de contabilidade. Tinha 3 clientes. Um era meu cunhado. Opa, é seu cliente até hoje? Coitado, né? Faleceu. Mas se não, seria. Não, se não seria, com certeza, né? Eu tenho cliente lá de 40 anos, imagina. Você deve ter também, né? E então isso aí me levou à profissão, né? E hoje o escritório ainda está, depois de 53 anos, ainda está atuando, né? Então é bom sinal que deu certo. Mas a história foi essa daí, na verdade acho que a vida foi me levando para a contabilidade. Mais uma vez eu te digo que é importante receber você ver o seu escritório, 53 anos, né, Dini? É fruto de muito trabalho, competência, resiliência, né? Que os empresários contábeis têm muito, né? Eu estava conversando com um colega nosso agora e ele falou assim, o contador, ele é meio psicólogo, é meio padre, é meio advogado, né? É meio confidente. Então, eu acho assim, a contabilidade é extraordinária, eu gosto muito, né? Tenho muito prazer em trabalhar, mas eu acho que a maior satisfação que eu tenho é que eu consegui fazer muitos amigos com a contabilidade. Os meus clientes hoje, eu posso falar que todos são meus amigos, né? E isso daí teve um segundo ponto, né? Que quando eu participei de entidades de classe, eu consegui muitos amigos, você é um deles, né? Então, eu acho que eu só tive a ganhar com a contabilidade. Eu acho que eu escolhi certo. O Dini, sabe o que eu também acho? Que a profissão contábil, contador, diferente de outros profissionais, eles gostam de se ajudar. A gente se une, né? Um ajuda o outro. Quando você tem os amigos, a gente não se trata como concorrente, né? Normalmente, um que está querendo pegar o cliente do outro, quando está precisando, liga, ajuda, pede uma luz para alguém, e os contadores são diferentes nisso, né? Com certeza. Inclusive, eu acho que você também deve ter sentido isso daí. Eu sentia muito essa colaboração dos colegas, né, quando eu presidi o sindicato, né? Era um tempo muito antigo, né? E a dificuldade era muito maior. A dificuldade que você tinha com relacionamento com o fisco, né? Nós não tínhamos hoje, de repente, assim, a facilidade de relacionamento com o fisco. Era dificílimo, né? A gente colocava o fiscal, né, num patamar assim, nossa, o cara, né?
E os contadores, na época, tinham muitas dúvidas, né? Então, a gente trabalhava. Eu não tinha tanta experiência, mas eu estudava bastante, né? Então, o sindicato, ele colaborou muito com os contadores para essa formação. Proximidade, né? De verdade é isso mesmo. Hoje as entidades têm uma proximidade, elas têm o respeito dos órgãos públicos, né? Eles nos chamam para nos ouvir. É lógico que nem sempre atende o que a gente está pleiteando, mas a gente tem um relacionamento mais próximo. Mas aí você falou então que você tem uma empresa de 53 anos, começou novo, e aí você falou que ganhou muitos amigos nas entidades. Então conta pra gente, Dini, como é que te levou a participar das entidades? Como que foi o convite? Como que aconteceu isso? Eu sempre gostei de participar de atividade social, né? E atividade sindical foi decorrência até da minha proximidade com o professor Hermínio, né? Que na época era o presidente do sindicato dos contabilistas, né? E ele foi meu professor. E aí terminou o curso, né? Abriu o escritório, ele até achou interessante, né? Um rapaz de 19, 20 anos abriu o escritório, me convidou para frequentar o sindicato. Eu tinha 20 anos, né? Eu acho que com 21, 22 anos eu fui nomeado delegado representante do sindicato na Federação dos Contabilistas. Então eu já comecei a frequentar nessa época, né? E aí, em função disso, né, acho que em 75, se eu não me engano, eu fui eleito presidente do sindicato e eu fiquei, acho que por 15 anos, acho que 3 mandatos, se não me engano. 5 mandatos, né? E aí eu saí do sindicato e me convidaram para ir no SESCOM, né? E um dia estava no SESCOM. E na época, quem me convidou, se não me engano, foi o Fabinho de Santos, né? E eu falei, Fabinho, puxa, acabei de sair do sindicato, rapaz, né? Vamos colocar um cara novo aí, uma liderança nova e tal, né? E indiquei um amigo nosso, né? Que no fim, ele começou, mas não deu certo, pediu demissão, e eu falei, vai ter que ser você, né? E eu comecei, cara, foi acho que 2001, se não me engano. E eu fiquei como diretor regional até 2006, tá? 2006 acabou meu tempo, né, como regional, e eu coloquei meu nome para concorrer a uma vaga de diretor pelo Grupo Interior, né? Você sabe como funciona, né? Tem umas vagas. E eu concorri com alguns colegas lá e fui escolhido. E foi, acho que em 2006, se não me engano, né? E fiquei mais 12 anos aí, né, no SESCOM e saí em 2018, né? Eu entrei como presidente, fui regional com o presidente Carlos, né, com Marangon, no regional. Como diretor administrativo, suplente, eu fiquei com Chapina, 2 mandatos. Aí fiquei diretor administrativo com o Sérgio Aprobato e o Márcio Romoto. Então, foi só a primeira linha, viu? Foi uma grande história aí que você teve com grandes personalidades, né? Você começou como diretor regional e aí depois você veio participar da diretoria da entidade. Eu também gosto. E fala uma coisa, Dini. Como é que era a entidade quando você chegou? Diferente de hoje? Fala um pouco para a gente, estrutura da entidade e até o relacionamento com o interior. Depois a gente fala um pouco dos eventos, mas como é que era o relacionamento com as cidades do interior? Então, olha, eu vou um pouco antes até, viu, Carlos? O tempo que eu era delegado representante, né, do sindicato, o SESCOM, ele ocupava um andar, perdão, no mesmo prédio da federação. Era uma entidade. Se você viu o SESCOM daquela época, o SESCOM hoje, é uma coisa assim absurda o crescimento que teve, né? E então eu vi o SESCOM assim lá atrás mesmo, né? Até timidamente, né? E quando eu comecei a iniciar no SESCOM, eu inclusive participei da inauguração da sede, primeira sede, né? Na gestão da Terezinha, ela que inaugurou, né? Mas era muito, muito pequeno, né? Era assim. Acho que o crescimento dela foi assim, uma coisa estrondosa, inclusive em termos de relacionamento com autoridade, né, com crescimento perante os associados, perante os contabilistas, os contadores, as empresas, né? Então, assim, eu vi esse crescimento, participei de alguma forma do crescimento e vi lá atrás do SESCOM como era e como foi. Quando eu entrei na federação, a federação era a maior entidade contábil de São Paulo.
né? Ela era toda poderosa, né? E o SESCOM não. O SESCOM não tinha essa relevância, né? E a federação se encolheu e o SESCOM cresceu, sabe? Até por mérito próprio, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas a federação, quando ela dividiu a base, né, ela dividiu entre os sindicatos, né, ela perdeu um pouco a força política, né? Eu tenho a impressão que esse espaço foi ocupado pelo SESCOM. Então, isso eu posso até garantir para você. É uma coisa boa que em São Paulo nós temos o congraçamento, né? Então a Sim. gente se relaciona muito bem hoje com a FECONTESP, que é a federação que você está dizendo, com o CRC, com o Sindiconte, né? Com a PEGESP. Todos nós trabalhamos sempre em conjunto, né? Nos trabalhos, até para levar uma voz mais forte, né? Quando a gente fala em nome das entidades contábeis, a gente tem mais força, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que o contraçamento permitiu que o interior de São Paulo começasse a participar ativamente da capital, né? A gente não tinha como, né? Ô, Dini, fala uma coisa. Aí você veio de Sorocaba, participar aqui, ou você já era diretor, e a gente sabe que os encontros regionais do SESCOM fizeram bastante sucesso, né? O pessoal esperava os encontros regionais. O que você fala disso? Como é que começaram os encontros? O que você achou? Era interessante mesmo participar? Então, os encontros é um caso à parte, né, cara? Eu acho que uma das coisas boas que a gente vivenciou no meu período de diretor foi a participação dos encontros regionais, né? Mas isso, na realidade, o encontro regional começou com o Adalmo, nosso colega Adalmo, né? Que ele inventou lá o tal de Fórum de Debates, né? E ele peitou a ideia, né? E fez primeiro em São José dos Campos e deu certo, sabe? E o pessoal, quando viu, achou interessante e a gente começou a fazer. Tanto que, eu falei para você, a minha primeira tarefa como diretor regional foi exatamente fazer um fórum de debates em Sorocaba. Foram, na época, acho que quase 100 pessoas. Era bastante, viu? Para a época e para a situação que ele estava, era bastante. E deu tão certo, né, que isso aí derivou para os encontros regionais. Aí o SESCOM viu que era uma boa ideia. E também o SESCOM já tinha um projeto de interiorização, né, da entidade, né. E eu acho que essa questão da interiorização da entidade começou com o Marangon. O Marangon, ele criou na época, inclusive a questão das subregionais, né, que depois foram extintas, né. Sorocaba tinha 5 subregionais, imagina, né. Mas isso aí foi legal, porque acho que juntou o Fórum de Debates do Adalmo com esse projeto de interiorização do SESCOM, né? E acho que uma coisa casou na outra, sabe? Tem a impressão que começou aí essa química, né? E deu certo, né? Os encontros ficaram fantásticos depois, né? É bem interessante, né, Dini? O SESCOM é uma entidade estadual, né? Sim. E você estar próximo das pessoas é muito melhor do que você ficar com falando de certeza. longe. Então, os encontros regionais são interessantes. E eu só tenho a parabenizar, porque se a gente quiser falar em valorização da profissão, a gente tem que levar conhecimento, Sim, formação, com certeza. aproximar os Com empresários, certeza, como você com falou que certeza. você ganhou muito com a aproximação, Sim. é aproximar os empresários, né? Os encontros, Carlos, eu vou falar mais um pouco, é um espetáculo, sabe, né? Isso aí até eu tenho que dar um crédito muito grande, né, pro nosso Zetune, né, que o Zetune, embora o tema fosse da diretoria, mas a modelação era o maestro, né? E o trabalho da Patrícia, da Eliane, de toda a estrutura, né? Eu não vou citar os principais, até para não cometer... A equipe, interessante, importantíssimo, você falou, e até hoje essa equipe aí trabalha nos eventos do SESCOM. Exatamente. Mas nem sempre foi assim, eu queria que você contasse um pouco a história. Os primeiros eventos também tinha toda essa equipe, ou vocês tinham que viajar aí, cidades, encontrar o lugar, encontrar onde fazer e organizar? Como é que era isso? Era fácil assim? Não era. Porque contar com a equipe excelente é fácil, né? Não, quando entrou pessoal ficou fácil, né? Mas antigamente não. Antigamente a gente tinha que correr atrás do local, né? Eu fui muitas vezes cerimonial de alguns eventos, né? Acho que você também, né? Então a gente era uma coisa assim meio, digamos assim, amadora, tá? Uma coisa que não tinha tanto glamour, né? Mas funcionava, né? Tanto que depois o SESCOM passou a encampar essa organização, né? Ela viu que era uma coisa muito interessante, então tirou dos regionais, né? Que os regionais que organizaram isso daí, né?
E o Sescom passou a organizar. Aí sim, aí ficou bonito, né? Aí veio aquela equipe toda, né? Então teve aquele glamour, aquela formatação fantástica, né? Então essa mudança ocorreu realmente. No começo era assim, muito trabalhoso, mas era divertido. Mas era divertido, a gente se divertia com isso, né? Quer dizer que você foi mestre de cerimônia, foi piadista também dos encontros. Piadista, essa foi a maior. Agora não pode mais, né? Porque agora a fatura é muito grande, né, cara? Mas o pessoal achou que eu era bom de contar piada, né? Então, em reuniões da diretoria, geralmente alguém pedia para contar piada, né? Uma faceta da minha vida. Não sou humorista, não, sabe? Mas eram boas piadas, sim, viu, Dini? Depois você conta alguma aqui pra gente lembrar de alguma dessas. Ô, Dini, como é que você vê? O Sescom é estadual, precisa de fato estar próximo, né, para valorizar a profissão e os empresários contábeis. A função estatutária é levar conhecimento, formação. Você vê que o Sescom de fato faz poderia fazer mais? Como que você enxerga assim claramente que o Sescom poderia melhorar ainda esse relacionamento com o Estado? Ou você acha que ele faz o que é possível para estar próximo dos empresários lá do fundão, sabe, de Sorocaba, mas de São Roque, de outros lugares até mais longe? Então, eu acho que hoje o Sescom faz um trabalho muito. Eu não sei, eu não teria como, assim, colocar. Bom, você pode ter que fazer mais, porque eu acho que o que o Sescom faz, até o que eu comentei com você antes, né? O Sescom ele tem uma coisa interessante, né? Ele é um sindicato de empresas contábeis, tá? Evidentemente, ele protege, entre aspas, né, as empresas contábeis, luta por elas, mas, e muitas vezes, a maioria delas, né, isso aí resulta em ganho para a sociedade. Né? Quando vocês cobrigam com o fisco, ele consegue uma redução de tributo, uma diminuição de carga tributária, sabe? Então, é um ganho para a sociedade. Então, eu acho que além dessa questão sindical, né, de representação das empresas, essa riqueza, né, essa vantagem que dá para a sociedade é uma coisa que é muito interessante e eu não sei se vocês percebem isso aí, mas a sociedade ganha muito no trabalho do Sescom. Talvez, quando era regional, o Sescom até orientava a gente para participar na prefeitura, né, e participar de venda na prefeitura, comissões, né, de ISS. Então, hoje eu não vejo mais isso aí, né? Talvez seja interessante, de repente, também colocar no interior, né, essa participação do pessoal na prefeitura local, na Receita Federal local, né? Então, acho que isso aí seria legal. E nós temos um pessoal muito bom que é os regionais. Não, a gente incentiva isso, o Sescom incentiva ainda a participação nos conselhos municipais de tributos, ter proximidade com a Secretaria da Fazenda, sim, com a Receita, né? Aqui em São Paulo você falou que a gente faz um trabalho, né, pelos representados e faz mesmo. Nós temos um grupo de trabalho com a Secretaria da Fazenda que está trabalhando para a eliminação da GIA, para a eliminação da DSTDA, coisas que a gente está trabalhando junto. É que às vezes a gente não consegue, porque eles têm algumas restrições, né? Mas sim, nós estamos trabalhando junto com a Receita Federal. Nós né? Exatamente. Nós atendemos aqui uma deputada, estamos levando alguns pleitos, que é elevação do limite do Simples, acabar com os sublimites, que atrapalha muito a nossa vida, acabar com retenção de imposto sobre nota fiscal de serviços, que é um trabalho árduo e que não traz nenhuma receita para o governo. Então, de fato, a gente tenta fazer. Né? Dini, e fala uma coisa. Bom, você veio de Sorocaba, você, pelo que nós limos aqui no seu currículo, você ficou 15 anos no sindicato, você falou, e fundou a Associação dos Contabilistas de Sorocaba. Conta para nós como que então, foi isso aí. Eu quando saí da diretoria do sindicato, até hoje participo, né, dos cargos, né, e gosto de trabalhar também, né. Mas eu senti que faltava para Sorocaba, né, porque os sindicatos contabilistas é uma entidade liberal. Né? Inclusive é uma excrescência, né? Porque hoje não tem mais sindicatos de profissionais liberais, né? Você vê a Constituição empresas e empregados, né? Então liberal não existe mais, né? Então o sindicato, se a gente encerrar o sindicato contabilista, não consegue abrir outro, né? Então eu senti que havia uma necessidade de uma entidade para proteger as empresas de Sorocaba, né? Que hoje eu calculo que Sorocaba deve ter por volta de uns 600 escritórios. Tá?
pelo tamanho da cidade. Sorocaba cresceu muito. Você conhece Sorocaba, né? Mas Sorocaba hoje, de acordo com o último estudo do IBGE, está com 760 mil habitantes, né? Se você imaginar que Votorantim é conurbada com Sorocaba, é junto, né? Votorantim tem 150 mil, quer dizer, é uma massa de 900 mil pessoas. Então, a gente calcula que deve ter 600 a 700 escritórios de contabilidade. E aí eu convidei alguns amigos, né? E o Vancrey, né? Que é nosso colega até hoje, que é o diretor. E eu propus fundar a associação. E foi um sucesso, né? Até hoje. Eu fui o primeiro presidente, fui depois mais um mandato. A gente abriu numa época não muito boa, né? Foi em plena pandemia, né? Então isso atrapalhou um pouquinho a gente, né? Porque era complicado fazer reunião, né? Mas é interessante que a ideia, com todas essas dificuldades, ela prosperou. Hoje nós temos por volta de 150 associados, né? na associação, né? E o pessoal atuante, participa. A gente tem que fazer muito mais, né? Mas também teve um tempo lá que a gente resolveu conversar com o sindicato e unir esforços, né, com os sindicatos contabilistas e a MEX. Não tinha sentido nenhum a gente montar duas entidades que é como o SESCOM e a ESCOM, né? E o pessoal topou, né? Então hoje o sindicato e a MEX são entidades que trabalham juntas, né? Eu acho que o que falta para a gente é criar um pouco mais de coragem, fazer um evento grandioso, que nós não fizemos nenhum até agora, né? Mas do ponto de vista profissional, de representatividade, acho que está indo muito bem. Veja, mas uma importância, uma relevância, né, sua, né, de fato criar, o primeiro presidir o sindicato lá por 15 anos, porque às vezes faltam pessoas, né, porque a gente gosta de transferir, né, Verdade. de ficar um tempo, depois mudar para Arejar, mas às vezes nem sempre alguém quer assumir esse encargo. Verdade. E você, além de assumir, ainda fundou uma associação que qual objetivo tem? Atender os empresários da região, né? É isso aí. A ideia era exatamente essa daí, que a gente eu achei que estava desvanecido, né? Com o SESCOM tinha lá a delegacia regional, né? E por uma série de fatores, de repente teve que fechar, né, a regional, mas manteve o diretor, que é muito atuante, né? O Vancrey. O Vancrey é um colega fantástico, né? E todos os diretores são fantásticos, mas eu achei que ainda faltava uma entidade para congregar a gente, né? Por isso que eu tive essa ideia. Por Sorocaba passaram vários diretores importantes, né? Passaram o José Dini Filho, o Vancrey, hoje é o Eric, né? Nosso diretor lá, que está fazendo de fato um bom trabalho e se aproximando tanto dos órgãos quanto dos empresários, né? Nós acabamos de fazer um evento lá sobre reforma tributária, né? Que era a Conexão Paulista, estava cheio lá em Sorocaba, um público muito bom. E é o SESCOM se aproximando dos empresários no estado inteiro. Exatamente. Né? E realmente o pessoal de Sorocaba lá é muito bom. O Vancrey, o Eric, né? São o Carlos, que foi diretor regional também. Carlos Nogueira. Saudoso Carlos, né? Mas teve um pessoal bom lá, viu? Sorocaba dá muita gente boa. Sorocaba é uma cidade antiga e muita gente boa lá. Ô Dini, e fala uma coisa. Você passou aqui pelo SESCOM, eu até brinquei, né, que você animava algumas... Mas você tem alguma história que você queira contar da época que você passou, alguma dificuldade, alguma coisa que você lembra aqui da época de que você participava da entidade, ou nos almoços, o que te traz lembranças dessa época? Olha, Carlos, eu acho que o SESCOM, eu sou suspeito, porque eu gosto muito do SESCOM, né? Eu só tive momentos bons aqui, Carlos. Eu não tive nenhum tipo de dificuldade de falar, puxa, aconteceu isso, aquilo, né? Então, mas assim, como acontecimento legal, né? A construção do prédio, né? Foi no meu mandato, o Chapina, né? Que ele fez a construção lá desse prédio novo. E eu acho que participar dessa questão de levar os seus pontos do interior foi também muito legal, porque isso a gente participou ativamente, né? Dos encontros, né? Da formatação inicial dos encontros, até transformado fórum para o encontro e depois os super encontros que a gente fazia, né? Então isso aí foi muito, acho que foi assim, se eu falar para você alguma coisa gratificante, foi a chance de participar desse processo.
Mas era bom, né? A gente se encontrava e trabalhava bastante aqui com os regionais, né? Sim. Aprovava, tinha várias decisões, vários problemas também das regionais, porque eram pequenos SESCONs, né, que estavam em cada região, né? Mas a gente aprendia muito, né, com esse trabalho em conjunto, né? Eu acho que o SESCON também aprendeu com o interior, né? Porque, na realidade, Sorocaba, né, é uma cidade diferente, por exemplo, de Bauru, diferente de Rio Preto. Então, acho que o SESCON, indo para o interior, ele começou a ter experiências diferentes. Porque uma coisa é São Paulo. São Paulo é o mundo, né? Se você pegar São Paulo acho que representa quanto? Acho que é mais da metade do estado, 1/3 da população. Ibe deve ser mais da metade, né? Mas cada núcleo, né, tem situações diferentes, né? Tem forma diferente de ver. Então, acho que o fato de SESCON ir para o interior também acho que ajudou o SESCON a entender um pouco mais as demandas, né, do pessoal do interior, né? Então, acho que isso aí foi muito legal. Com certeza, Dini, porque no interior, a gente fala interior, mas são tudo capitais, né? Se você pegar aí Guarulhos, Osasco, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba, Sorocaba, Campinas, todas cidades grandes, né? São todas metrópoles, né? Que tem. E de fato a gente tem que entender que há muito tempo atrás a gente imaginava que São Paulo tinha maiores empresas, tinha coisas melhores. E hoje a gente anda pelo estado de São Paulo, a gente vê que a gente chama do interior, né? Mas são cidades grandes e evoluídas tanto quanto e às vezes até melhores de condição de vida do que São Paulo. Eu concordo com você. Eu acho que a qualidade de vida do interior é melhor, né? Isso é inegável. Não São Paulo tem os problemas dela, até pelo gigantismo, né? Eu estava conversando com o Marcos e ele falou assim: Sorocaba tem muito condomínio, né? E realmente tem bastante condomínio, mas não é só Sorocaba, é o interior, né? Porque nós temos espaço de crescimento. São Paulo não é possível, né? Não tem como fazer um condomínio fechado aqui, tirando os Alphaville, talvez um outro que tem aí, não tem como, né? Então, o interior tem essa qualidade de vida muito boa, né? E Sorocaba tem indicadores econômicos e de serviço público, né? Água, esgoto, assim, é excepcional. Nós não temos favela em Sorocaba, né? Então, assim, no momento que o SESCON foi para o interior, ele começou a ver realidades diferentes da São Paulo. A pandemia também levou bastante gente a morar nesses condomínios do interior, né? Sim. Falando em pandemia, você participou da diretoria da FENACOM, sim, né? E conta pra gente como é que foi essa sua participação na FENACOM. Cara, vou falar para você, foi muito, assim, eu não participei ativamente, né? Até pela própria, exatamente na pandemia, né? Então não tinha muitas reuniões, né? São pouquinhas, acho que 1 ou 2 reuniões que eu participei, né? Como suplente, eu era suplente, né? Então eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco o trabalho. Eu acho que atrapalhou todo mundo, né? Acho que foi uma coisa que atrapalhou o mundo, né? Mas foi interessante, né? Porque eu também comecei a conhecer algumas pessoas. Eu sou muito fácil de fazer amizade, Ricardo. Então, o pessoal fala que eu devia ser político, eu não sou não, tá? Mas, bom, perdemos em algumas coisas com a pandemia e melhoramos em outras, né? Com certeza. Nosso trabalho hoje é outro, né? Sim, depois da pandemia, né? Tivemos que aprender muito com a tecnologia, forma Exatamente. de podcast, coisas da tecnologia, né? E da pandemia, né? Também, o escritório, por exemplo, né? Quando apareceu aquela história, vai ter que fechar o escritório. Rapaz, como que eu vou fazer isso daí, né? Então a gente tinha a tecnologia necessária para de repente colocar o pessoal em casa. A gente conseguiu colocar uma boa parte do pessoal em casa. Então a gente aprendeu muito, né? Inclusive a questão das reuniões, né? Virtuais. Hoje eu tenho a impressão que fugindo um pouco da contabilidade, a parte comercial, né? Hoje a venda online é absurda, né? Tem empresas que fecham estabelecimentos físicos e vendem só online. Então acho que mudou o mundo, né? Mudou a forma de trabalhar, os próprios advogados também, né? Hoje dificilmente se vê aquele escritório de advocacia com 500 empregados, advogados. Não existe mais. Todos trabalham em casa, né? Então isso aí houve uma mudança, foi uma virada de página, acho que na vida de todo mundo, né?
Dini, e como que você vê assim os serviços que a entidade oferece aos seus associados, né? A gente curso, palestra, o Sescom Solidário, o PQC, esses eventos que a gente faz. Como que você vê? Você entende que é importante para os empresários, é importante que os empresários participem e se aproximem das entidades? E o que a entidade está fazendo tem sido relevante para os empresários? Como é que você sente? Com certeza, Carlos. Eu acho que o maior trabalho do Sescom, eu acho que tem a impressão que é exatamente isso daí, né? Quando você fala de proteger as empresas contábeis, não é proteger, né? Você tem que dar suporte tecnológico, você tem que dar conhecimento, né? Então, eu acho que o Sescom, pela condição que ele tem, né, de uma entidade pujante, uma entidade com profissionais de ponta, né? Ela tem condição de passar informações para as empresas de contabilidade que são relevantes. Eu acho que esse trabalho que o Sescom faz é muito bom, né? Eu tenho a impressão que deveria ter um pouco mais de adesão das empresas, né? Eu não sei o que acontece, né? Que as empresas talvez não tenham a adesão necessária para ver com bons olhos, né? E ver como positivo esse trabalho, né? Mas o que o Sescom faz é extraordinário, né? Eu acho que tudo que ele faz é necessário, né? E acho que se pode falar mais, sempre alguém pode falar mais, né? Mas é muito relevante. O Sescom ele tenta apoiar os empresários, né, através desses eventos, cursos, palestras, formação, summit, e representar, né, representar perante os órgãos, Sim, né, como sim. nós falamos, tentando trazer melhores ambientes de negócio, mais facilidade para fazer, menos obrigações com prazo tão curto e multas tão elevadas, Sim, né? sim. Então esse é o trabalho de fato do Sescom para representar os seus associados. Né? Porque é a seguinte, né, cara? Na verdade, os sindicatos em geral, né, eles têm uma função diferente dos conselhos, né? Então, o conselho ele protege a sociedade com relação aos profissionais, né? O sindicato protege os profissionais. Então, eu acho que nesse aspecto aí, o Sescom faz um trabalho extraordinário, que acho que ele protege e briga, né? Eu nunca vi o Sescom fugir de uma briga. A gente coloca a cara a tapa, vai lá e enfrenta, né? Você hoje participa de algumas comissões, né? Um monte de diretor participa de outras, participa de outras, né? Então, eu acho que é por aí o negócio, é representação mesmo. Eu vejo assim que, como nós já falamos durante o programa aqui, né, que a gente ganha com o que o Sescom leva, mas ganha com os relacionamentos, né? Ou seja, se a gente puder dar uma dica para quem está ouvindo, né, não fique longe das entidades, seja Sescom, CRC, Sindiconte, não importa. A hora que você está convivendo com pessoas que têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, você troca ideias, você tem muito a crescer. Sim, com certeza. Não, e quando você conversa com colegas, né? E quando está isolado, de repente, no seu mundinho, lá na ponta, estou em Sorocaba, estou lá em Tatuí, estou lá em qualquer cidade, né? Você acha que os problemas são os seus, né? Aí quando você começa a conversar com outras pessoas, você vê que os problemas são iguais, né? O meu problema com o escritório deve ser muito parecido com os seus problemas, né? Então essa troca de informações aí até conforta, né? Isso o pessoal não percebe. Acho que a participação nas entidades também leva a isso daí, né? De você ver que não é só você que está o problema não é só seu, né? Isso é interessante. Primeiro, você conforta sabendo que todos têm problemas parecidos. E segundo, você conforta que às vezes um problema do outro ajuda você a resolver um problema e você ajuda o outro a resolver também. Exatamente. Isso é um efeito colateral, né, cara? Você aproveita a experiência dos outros, né? E isso é a entidade. Isso é a entidade que traz para você. Porque você ficar atrás da mesa, só trabalhando, você não tem esse conhecimento. Dini, e tem alguma lição, alguma dica que você gostaria de deixar assim para o Sescom, para as futuras lideranças, futuro diretor regional, nós aqui da entidade sede, o que você diria que poderia fazer ainda para melhorar ainda mais? Quais as dicas que você deixaria? Olha, eu sou muito suspeito de falar do Sescom, mas eu acho que o Sescom está trilhando um caminho tão certo, né? E eu tenho a impressão que acho que o conselho que eu daria para os futuros é manter a sociedade, a entidade do jeito que ela se encontra hoje, né? Melhorar se possível, né? E o Sescom tem uma forma de trabalho muito, muito peculiar, que eu acho muito importante, né? Ele nunca deixa alguém perpetuar no cargo.
Então, por exemplo, você vai fazer teu mandato, tem a impressão que agora vai sair o mandato, vai entrar no Carlos, sai entrar no Carlos, vai entrar outro. Então, não tem aquela história de perpetuado. Tem sindicato que tem um presidente faz 20 anos. Que não tem dono. Que não tem dono. O SESCOM não tem dono. Sabe? Então, isso daí eu acho que é muito importante. Isso aí acho que tem que ser levado e acho que deve ser um DNA do SESCOM isso aí, né, para aproveitar o gancho aí, né? E DNA SESCOM, podcast DNA SESCOM. Isso ajuda que as pessoas novas venham com novas ideias, sim, né? Sim. A gente chama, né, popularmente sangue novo, né? Arejado, melhorar as coisas. Você vê, o próprio Érico de Sorocaba, né? É um sujeito que não participava da entidade, né? Ele era meu amigo de outras entidades, né? E a gente convidou ele para participar da AMEX, né? Na fundação da AMEX, né? Falou, Érico, vem somar com a gente. Ele é um cara muito legal, né? Você vê, não viu, o cara foi no SESCOM, né? Participou dele. CRC, então isso é importante, você pegar novas, porque a gente está ficando velho, né? Meu pai falava uma frase, que a lei da sucessão é eterna e imutável. Ninguém é para sempre, né? Tudo muda, né? Então a gente também, então tem que pegar gente nova. Odine, e a gente ouve bastante falar de inteligência artificial, muitas mudanças, né? Profissão contábil. Como que você vê a profissão contábil, né? Como é o nosso atual, como é o nosso futuro? O que você vê o futuro da profissão, independente de ser empresário contábil? Como é que você vê o futuro da profissão contábil no Brasil? Então, Carlos, eu acho assim, o nosso futuro é muito promissor, né? Embora a gente tenha muita dificuldade, né? Você, inclusive, está encabeçando um movimento muito sério em função da valorização da profissão e a falta de interesse dos jovens em fazer contabilidade, né, que é um fato, né? Então, eu acho que a contabilidade é indispensável, né? Se você pensar hoje na contabilidade, não existe nada, nem ninguém no mundo que não precisa de contabilidade, desde a pessoa física, igreja, entidade, governo. No governo tem um contador lá também, está quebrando a cabeça, né? Então, eu acho que em função disso aí, é extremamente importante a profissão do contábil, e vai continuar sendo, com certeza, né? Claro que para fazer isso daí tem que, até aí entra o SESCOM, você tem que formar o pessoal, tem que dar condição dele trabalhar bem, né? Então esse é um trabalho que o SESCOM faz com bastante eficiência, né? Então eu vejo assim, o futuro da profissão contábil bom, eu acho que promissor, né? O que falta talvez é você motivar a juventude a fazer contabilidade. Eu costumo falar uma coisa. Eu nunca vi uma criança pequena falar, quando eu crescer, eu quero ser um contador. Já viu isso aí? Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro, mas eu nunca vi uma criança falar que quer ser contador quando crescer. Geralmente o cara vai pela profissão quando o pai tem um escritório, alguém é contador. No meu caso, eu me interessei por mérito próprio, né, por vontade própria. Mas, assim, é difícil se motivar, né, numa profissão difícil como a nossa, mas é gratificante. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Falta glamour, talvez, né? Mas se você olhar os empresários, veja eu, José Dini Filho, empresário de sucesso, que teve sucesso profissional, pessoal, financeiro com a contabilidade. Igual a Dini, a gente vê vários outros empresários, vários outros contadores que podem ter sucesso na contabilidade. Então, isso que precisa chegar às pessoas, né? Contador não é aquele velhinho que fica atrás da mesa lá. Contador hoje é relevante, né? E acho que vai ser mais ainda com a reforma tributária, né, Dini? Com certeza. Eu acho que a reforma tributária, alguns falam assim, puxa, vai dar trabalho. Não, ainda bem que dá trabalho, né? A gente vai ter muito trabalho pela frente e isso aí é importante para a gente, né? E um aspecto que eu queria colocar, Carlos, é assim, quando você compara a contabilidade em outros países, né? Você vê que lá é muito valorizada a profissão contábil. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o contador hoje, se não me engano, salvo engano, deve ser a terceira ou quarta profissão mais bem paga lá dos Estados Unidos. É muito respeitado, né? E o contador lá, ele é importante, né? Eles dão valor, né? Acho que o Brasil peca por isso, né? A gente talvez não dá a relevância, né? E a valorização do trabalho nosso, que a gente trabalha em formiguinha, né? A gente está por trás de tudo, mas ninguém vê.
É isso aí. Com essa fala do Dini, que no exterior a contabilidade é bem relevante, não vamos sair daqui e querer para o exterior. Vamos nos formar, vamos tentar conhecer ainda mais para ser os grandes assessores dos empresários, né? Que a gente esteja junto, saindo só dessa parte de fazer guia, porque acho que a reforma tributária, não agora, viu? Mas daqui a um tempo vai facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos poder de fato ser os assessores, né? Os conselheiros de todos os empresários. Né? Mas hoje eu costumo falar, Carlos, que o governo deve pagar uma parte dos honorários da gente, né? Porque a gente trabalha com o governo. Né? Hoje você pode ver, a metade do trabalho nosso vai preencher informações, guias, obrigações acessórias. Então, o governo recebe informação prontinha. Né? Então, hoje a gente trabalha muito mais para o governo do que para o cliente. A gente faz a contabilidade, mas uma grande parte do trabalho é cumprir obrigação, é ficar estudando, né? E isso daí realmente a gente teria que ter alguma forma. Uma remuneração, né? A remuneração porque mais de 50% nós trabalhamos para o governo, mais de 50% do tempo a gente trabalha para o governo, né? Não tem dúvida, isso é inegável, né? Que tudo que a gente faz na profissão, uma grande parte é o que se beneficia o governo, né? E ele sabe disso aí, né? Pode ver que se você vê bem, faz tempo que não tem concurso para fiscal federal, não tem concurso para fiscal do estado, porque não está precisando mais. Você pode ver, eles têm hoje toda a informática, toda a inteligência artificial. Você imagina a inteligência artificial controlando toda essa parafernália tributária aí, né? O governo tem um Big Brother grande lá, né, para controlar tudo. Sabe tudo, né, da nossa vida, né? Sabe tudo. Costumo falar que o CPF é o nosso digital, né? Você botou CPF, botou CNPJ, o governo já capta, né? Aquilo lá é impressionante, né? Então, essa história de sigilo acabou. A gente pode pensar em outra proteção que não existe mais. Sabem tudo, É isso aí. É assustador, mas é verdade. Mas é assustador, mas é a realidade. E se com isso, vamos dizer, a gente melhorar o ambiente, facilitar a vida do empresário, melhorar a arrecadação e devolver isso aí para a sociedade, que seja bom, né? Eu acho que o trabalho da agenda nós devolvemos bastante para a sociedade. Eu acho que o trabalho nosso é muito relevante, né? Eu acho que sem o contador nada funciona, né? Inclusive teve alguém lá atrás, né, numa entidade, não lembro quem, e ele falou assim, não, a gente precisa fazer vamos parar de trabalhar com contabilidade, vamos parar de arrecadar. Eu nunca vi nenhum contador ter pelo contrário, a gente quer trabalhar e ajudar e colaborar, né? E até o governo a gente colabora, né? Grande parte com o governo. É o que eu falei, 50% do tempo, pelo menos com o governo. O restante a gente vai trabalhar para os nossos clientes, né? Exatamente. Ô, Dini, a gente está chegando ao final, né, do programa, assim. Se você quiser, vou deixar para os seus comentários finais. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha interessante, fique à vontade para falar com os nossos ouvintes. Não, eu acho que, assim, primeiro eu agradecer. Eu não achava que eu era merecedor dessa honra aqui de participar da gravação desse aniversário de 75 anos do SESCOM. Eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito, muito, muito feliz, né? E, assim, na verdade, agradecer a você e a diretoria, né, pelo convite e desejar a você e a diretorias futuras, né, muito sucesso, né, para a condução do SESCOM e, particularmente, vocês, muita saúde. Isso é o mais importante. Mas eu desejo, assim, que espero. Eu não vou ser convidado, mas eu gostaria de participar dos próximos, outros 75 anos, não vai ser possível. Quem sabe tem que confiar, né, gente? A inteligência pode arranjar uma forma de viver 150 anos, né? Pois é. Mas, Dini, a gente que agradece muito a sua presença. Você faz parte, sim, dos 75 anos. O DNA SESCOM. Ele está nas diretorias que passaram, nos regionais que passaram por essa entidade. Essa entidade de 75 anos também não é fácil, graças a um trabalho de uma equipe voluntária, e você sim está entre essas pessoas que colaboraram muito para a nossa entidade. Obrigado. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que para nós foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. A honra foi minha, Carlos. Com isso, encerramos mais essa edição. Esperamos que vocês gostem de ouvir mais essas histórias e nos encontramos em uma próxima.